Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou ler a mensagem aqui da Tatiane Santos. Ela escreveu aqui no canal. Todavia me alegrarei no Senhor. Não é fácil passar por provações, mas sei que é preciso dessas provações, para desenvolver meu espírito. Sei que o Senhor ama todos os seus filhos, e tudo quanto for que eu for afligida será para o meu bem. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu também creio, Tatiana. Gratidão pela sua mensagem aqui. Um forte abraço para você e para sua família. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Naum, capítulo 1 aqui, tá bom? O livro Naum, o nome Naum aqui, que é um personagem, o significado desse nome em hebraico significa consolo. E o livro leva esse nome, né? Consolo aqui. E o próprio livro de Naum, ele é um consolo para o povo de Deus. Só que o livro de Naum, ele está falando sobre a destruição de Nínive, né? Vamos acompanhar aqui, ó, em Naum, capítulo 1, versículo 1. Aqui diz o seguinte: Peso de Nínive, livro da visão de Naum. Então, o livro, ele é uma visão para Naum da destruição de Nínive. O peso de Nínive aqui significa a condenação, né? O juízo que vai vir contra Nínive, que é a capital da Assíria ali, tá bom? Mas, ao estudarmos aqui o livro de Naum, vai falar sobre essa calamidades que vai vir, o juízo que vem sobre Nínive aí. E aí, como que um livro que fala sobre calamidade, sobre o juízo sobre uma cidade, né? No caso a Síria ali, Nínive, pode significar consolo. De que jeito isso vai significar um consolo para o povo de Deus? Bom, aqui está falando da destruição dos inimigos do povo de Deus. E isso faz com que o povo de Deus tenha paz e consolo, tá bom? Então tem esse significado aqui também. Também, ao estudarmos aqui Naum, nós devemos interpretar Nínive como sendo o mundo, tá bom? Assim como a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque o que acontece? Próximo da vinda de Jesus Cristo, esse mundo vai estar um caos, né? Vai estar muita barbaridade, muita crueldade, de maneira que as pessoas vão orar para que a segunda vinda de Cristo aconteça logo, para que venha paz. E como que essa paz vai vir? Quando Cristo vem e derrota todos os inimigos, né? Então, pessoas ruins não poderão viver sobre essa terra. E assim vai ser consolado, né, aqueles que vivem na terra, tá bom? Então vai ser um consolo com a destruição dos inimigos. Do mesmo jeito o livro de Naum. A destruição do povo de Nínive, no caso a Assíria, será também um consolo, né, para o povo de Deus, tá bom? Eles vão ter paz a partir daqui. Então, a palavra Nínive aqui, a Assíria, significa o mundo. Deus usou como exemplo várias outras nações como simbolismo do mundo. Eu anotei algumas delas aqui, ó. O Egito, né, que escravizava ali Israel, também era um simbolismo da escravidão do mundo. Nós temos também a própria Assíria e a Babilônia, né? Só que a Babilônia não é citada nesse dado momento, porque Naum ele foi escrito antes da Babilônia, mas depois da Babilônia também é citado, né? Babilônia como mundo, sair de Babilônia, né? Então sair da escravidão, sair daquele que quer subjugar você. Outro país, né, que era simbolizado ali como mundo, descrito lá em Isaías, fala de Edom, né, os edomitas ali. Até sobre a segunda vinda de Cristo, a Escritura diz, né, quem é este que vem de Edom, vestido de vermelho? É Cristo, né, vindo das nações que não aceitaram o seu nome, que não viveram o Evangelho, recusaram a viver o Evangelho, e essas nações vão ser destruídas. E isso passa a ser um consolo para aqueles que estão na terra, porque a terra vai ter paz, tá bom? Então inicia-se assim o milênio com paz, tá bom? Então eu achei interessante aqui o livro de Naum, porque vai falar sobre o juízo contra Nínive, sobre essa calamidade, tá bom? Mas é um consolo para o povo de Deus, tá bom? Então eu li aqui o versículo 1, vamos aqui para o versículo 3. Eu vou lendo e já vou explicando automaticamente aqui, né? O versículo 3 diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, porém grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor cujo caminho é na tormenta.
e na tempestade e nas nuvens são os pós dos seus pés. Bom, então aqui fala que o Senhor, ele demora em irar-se, né? Que ele é grande em poder, a sua majestade e todas essas coisas aqui. E porque quando fala aqui que tardio em irar-se, significa que Deus é bondoso. Mas como que Deus ele pode ser bondoso destruindo uma nação, né? Bom, a gente tem que lembrar que o livro que nós estudamos semana passada, falando sobre Jonas, né, ele vai até Nínive, prega arrependimento a Nínive, toda a cidade se converte. Tá bom? Mas o arrependimento deles não dura tanto tempo assim. Aliás, de cronologia aqui, do livro de Naum até o livro de Jonas ali, tem cerca aí de 100 anos. Né? Então aquela geração se converteu tudo, mas os filhos dos filhos ali é capaz que não se converteram e estavam mal aí nos caminhos do Senhor, tá bom? Mas sempre antes de condenar uma nação, Deus ele dá chance àquela nação, chama profeta entre aquelas nações e no caso ele chamou Jonas para pregar em Nínive, né? Porém, o arrependimento deles parece que eles se arrependeram de ter se arrependido, tá bom? E fizeram coisas más ao Senhor. Então por isso que agora está vindo o juízo. Ou seja, o mundo ele não vai ser condenado à toa. Eles têm a oportunidade de aceitar Jesus também, tá bom? Mas recusam, tá bom? Então é disso que se trata aqui. Bom, aqui quando fala da raiva do Senhor, né, que ele se ira, né, aqui está falando mais no sentido da santidade de Deus, que ele não pode ser convivente com o pecado, tá bom? Porque não, senão ele não se torna santo, né? Se ele se conviver for complacente com o pecado, ele se torna um conluve ali, mas Deus ele não pode conviver com o pecado, então ele tem que ser justo e condenar ali as pessoas que estão em pecado. Tá bom? Vamos aqui para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: Ele repreende o mar, e faz secar, e esgota todos os rios. Desfaleces Bazã, Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Bom, aqui no versículo 4 mostra o poder de Deus, tá bom? Como ele tem poder para todas as coisas. Inclusive toda a natureza obedece ao Senhor. Aqui quando fala, né, ele repreende o mar, é uma menção aqui ao Mar Vermelho, né, quando o Mar Vermelho se abre e o povo, né, sai do Egito ali por meio do Mar Vermelho, sendo conduzido ali por Moisés, tá bom? Aí depois ele fala que faz secar os rios, né, é uma menção do Rio Jordão, quando ele esgota as águas do Rio Jordão ali, o povo passa entre o Rio Jordão ali, sem se molhar, né? Eles passam pelo Rio Jordão ali. Então, é uma menção disso. E aqui fala sobre o poder de Deus, né? Ele fala aqui, ó, desfalece Bazã, Carmelo e a flor do Líbano murcha. Bom, Bazã era o lugar mais fértil que existia na terra prometida. Sempre os melhores gado, a melhor plantação vinha de Bazã. E aqui o Senhor falou que ele vai fazer murchar, né? Vai fazer desfalecer Bazã, Carmelo e também a flor do Líbano. O Líbano já era um lugar inóspito, né? Não tinha muita plantação. Mas aqui mostra que até mesmo uma simples flor num lugar inóspito, o Senhor tem controle. Ele faria o lugar desfalecer, tanto lugares bem ricos, como ele tem controle em lugares que não tem muita vegetação. Então mostra o controle absoluto de Deus aqui no versículo 4. Vamos ver aqui qual versículo eu vou ler aqui para continuar. Deixa eu ver, versículo 7. O versículo 7 aqui diz o seguinte: O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Isso aqui é muito interessante. Eu amei, esse versículo 7 eu amei demais, porque fala que Deus conhece aqueles que confiam nele, né? Ou seja, Deus conhece cada um de nós e conhece o tamanho da confiança que eu tenho nele, tá bom? Assim como ele conhece o tamanho da confiança que você tem em Deus. E ele sabe que essa confiança pode aumentar cada vez mais, tá bom? E eu achei interessante aqui que ele fala, Deus é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ou seja, no dia da angústia, no dia de provação, ou como, por exemplo, no dia da segunda vinda,
quando Cristo vier, antes ali, quando tiver aquela calamidade, também o Senhor serve de proteção para essas pessoas que confiam nele. Então o Senhor de alguma maneira vai proteger. Não digo que todas as pessoas não passarão por aflição, todos que são membros da igreja, mas isso aqui é de acordo com a confiança que nós temos em Deus. Tá bom? Então nós devemos confiar em Deus e ele vai ser uma fortaleza. O versículo promete isso, tá bom? Lembrando que ele está falando da destruição da Assíria, né, de Nínive, e essa destruição, entre outras nações, também atingiria pequenas nações como Israel, mas ele fala que aqueles que confiam no Senhor, ele faz deles uma fortaleza, né? Então observe o versículo 7, ó. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Então no dia de provação, no dia de tempestade, no dia de angústia, ele está ali como fortaleza para nos ajudar e nos proteger, tá bom? Eu gostei demais aqui do versículo 7. Deixa eu ver qual versículo mais eu vou compartilhar aqui. O versículo 8. O versículo 8 diz assim: E como uma inundação transborda e acaba de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Bom, aqui fala sobre a inundação transborda e acaba de uma vez com o seu lugar. Está falando das Sírias, a muralha que eles têm, mas o Senhor vai ferir ali o muro da Síria e eles vão ser derrotados. Tá bom? Fala sobre isso aqui. E aqui quando fala sobre as trevas perseguirão os seus inimigos, é que Deus ele vai afligir os seus inimigos, seja até nos lugares mais inóspitos, né? Não tem onde se esconder do Senhor, tá bom? Tem esse sentido aqui. Versículo 9 diz assim: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não levantará uma segunda vez a sua angústia. Bom, que quando fala que ele não levantará uma segunda vez a sua angústia, está falando aqui a respeito de não ser afligido novamente pelaquela nação. No caso, Nínive, ela foi destruída para sempre, né? Só ficou os restolhos, né? Restos para a arqueologia. Eles não foram atacados mais por Nínive, né? Deus protegeu ali. Então também, quando Cristo vier, né, na segunda vinda, vai sobrepujar os seus inimigos e nós teremos paz. Nós não seremos mais afligidos pelos inimigos, o tempo dos gentios, né, vai acabar, as nações poderosas vão se acabar, vai ser o governo de Cristo aqui, tá bom? Então é interessante esse versículo também. Vou finalizar com o último versículo aqui, que é o versículo 15 do capítulo. Diz assim: Eis que sobre os montes os pés dos que extraem as boas novas, do que anuncia a paz, celebra tuas festas, ó Judá, o cumprimento dos seus votos, porque os ímpios não tornará mais a passar por ti, e ele será internamente exterminado, né? Inteiramente exterminado ali. Bom, aqui fala, né? Esse versículo, quando fala aqui sobre os montes, os pés que traz as boas novas, Isaías ele usa essas palavras, inclusive Naum ele pode ter usado do livro de Isaías, mas aqui ele está usando no sentido de boas novas porque os inimigos foram destruídos, ou seja, aqueles que viram a destruição correm entre os montes e avisa até Judá: olha, o inimigo, a Síria, ela foi derrotada, agora nós teremos paz, né? O livro de Naum, mais para frente, vai falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas bateriam palma quando os inimigos fossem derrotados ali, porque agora eles saberiam que tinham paz, né? Mas no contexto de Isaías, quando fala sobre os pés, as boas novas, né? Boas novas dos pés, é aqueles que compartilham o evangelho, né? Que são abençoados por compartilhar o evangelho. Então é bem parecido aqui, eu deixei marcado na descrição do vídeo para você fazer uma comparação, né? Lá em Isaías fala: e é sobre os montes dos pés que traz boas novas, que anuncia a paz, que prega o evangelho, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.